É imprescindível o registro nas prestações de contas da individualização dos doadores. A água está nos faltando, o desequilíbrio ecológico é muito grande, o meio ambiente está desequilibrado. Aqui em Brasília, milhares de pessoas já visitaram a Vila Cidadã, um evento paralelo do Fórum Mundial da Água. Neste espaço aqui, as pessoas experimentam a sensação de voar de asa delta. E no Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, você vai conhecer a história do Alexandre. Olá, boa noite. Boa noite para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta-feira uma ação direta de inconstitucionalidade contra o mecanismo da Lei das Eleições que permite as chamadas doações ocultas a candidatos. A Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem as informações para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E é isso mesmo, o plenário começou hoje então a julgar uma ação que questiona a constitucionalidade de políticos poderem receber doações para as campanhas sem que o doador se identifique. Esse tipo de doação está previsto na Lei das Eleições. Na sessão de hoje, a maioria dos ministros já se manifestou e até o momento decidiram ser sim inconstitucional esse tipo de doação. Vamos ver agora na reportagem como foi a sessão de hoje. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Para a OAB, permitir doações ocultas fere os princípios da transparência e da moralidade. A Procuradoria-Geral da República também considerou que esse tipo de repasse sem qualquer identificação não deve ser permitido e que o julgamento dessa ação garante segurança jurídica para as eleições. Sem as informações necessárias, dentre elas, a identificação dos particulares que contribuíram originariamente para as legendas e também para os candidatos, o processo de prestação de contas perde sua capacidade de documentar a real movimentação financeira, os recursos e dispêndios aplicados nas campanhas eleitorais. O plenário já havia suspendido a possibilidade de doações ocultas por meio de uma liminar em 2015. Nesta quarta-feira, o relator, ministro Alexandre de Moraes, considerou que esse tipo de doação cria atores invisíveis do poder que pode prejudicar os direitos constitucionais. Cada um arque com as suas responsabilidades. Cada qual tem o dever, se quer doar, de ter o seu nome ligado àquele candidato para quem ele doou. Não há nenhuma justificativa constitucional, racional ou lógica para que haja essa invisibilidade das doações. Para o ministro Luiz Fux, que atualmente preside o Tribunal Superior Eleitoral, a regra deve ser sempre a publicidade e a exceção, o sigilo. Segundo o ministro, permitir doação oculta inviabiliza o controle social do cidadão. A divulgação dos recursos oferidos pelos partidos e candidatos se revela importante instrumento de análise para os cidadãos eleitores, irradiando-se principalmente sobre dois prismas. No primeiro, de viés positivo, as informações acerca das despesas de campanha, que propiciam a formulação de um juízo adequado, responsável e consciente quando do exercício do sufrágio, notadamente no momento da escolha de seu representante. E no segundo, de viés negativo, possibilita que os eleitores possam censurar, por intermédio do voto, aqueles candidatos que eticamente estejam em dissonância com os valores que ele, cidadão, considera como cardeais. A maioria dos ministros já acompanhou o relator para retirar da lei eleitoral o trecho que coloca como possíveis doações sem identificação do doador. Sem a individualização dos doadores, que consta no dispositivo impugnado, em meu modo de ver, tal como assentou o ministro Alexandre de Moraes, flagrantemente
atentatório a um preceito constitucional que deriva precisamente do inciso 3º do artigo 17, que traduz para os partidos políticos a prestação de contas junto à Justiça Eleitoral como preceito e, portanto, uma emanação normativa de caráter vinculante que pressupõe a identificação dos respectivos doadores. É impossível que nós nos acomodemos com um sistema que, na verdade, frauda a representação, sem mencionar um sistema que estimula a proliferação de partidos e compromete a governabilidade. Qualquer presidente da República é refém da negociação fisiológica de 35 partidos, quando não de 513 deputados e 81 senadores. É imprescindível o registro nas prestações de contas da individualização dos doadores nos valores transferidos pelos partidos políticos aos candidatos, como uma exigência de transparência. Quem está aqui para falar sobre a sessão de hoje é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Karina, o julgamento de hoje não foi finalizado. Deve terminar amanhã, né? O que deve acontecer. Mas já tem maioria formada. Exatamente, William. O julgamento, que era o primeiro da pauta dirigida de hoje, estava previsto para o julgamento da semana passada, foi adiado, pautado para essa quarta-feira, um julgamento único realizado hoje, mas ainda não finalizado, embora a maioria já tenha se manifestado pela confirmação da liminar, que já havia determinado a suspensão, de um dispositivo, ou melhor, uma expressão da lei eleitoral que teria sido incluída pela mini-reforma, que possibilitaria nas eleições as doações ocultas que vêm tanto sendo divulgadas. Os ministros confirmaram, mas ainda pendente o resultado do julgamento, porque faltam votar ministro Celso de Mello e ministra Carmen Lúcia, mas se caminha no sentido de confirmar a inconstitucionalidade da expressão que permite que as doações feitas a partidos políticos, no momento da prestação de contas, fique sem a identificação do doador. Então, essas doações ocultas, segundo o Conselho Federal da OAB, violavam diversos princípios previstos na Constituição. O princípio da moralidade, o princípio da publicidade, o princípio da transparência, favorecia de uma certa forma a corrupção, na medida em que não se identificavam os doadores, e trouxeram também uma jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral que proibia esse tipo de doação. E, nesse sentido, os ministros que já votaram hoje, como você disse, William, já formaram uma maioria, embora o julgamento ainda não esteja encerrado, caminham no sentido de afastar qualquer tipo de possibilidade de, em campanhas eleitorais, as doações serem feitas de forma secreta. É preciso que haja a identificação, até para que o próprio eleitor possa, como mesmo o ministro Luiz Fux disse, censurar o candidato no momento de votar e efetivar lá os seus direitos políticos. Então, um julgamento iniciado, julgamento único na sessão plenária desta tarde, com a promessa de continuidade logo no início da sessão plenária da quinta-feira, amanhã, com o retorno do voto do ministro Celso de Mello e ministra Carmen Lúcia. E, Karina, uma outra ação foi incluída, um outro tema foi incluído aí na sessão de amanhã, não é? Havia uma pauta dirigida, Érica, já publicada previamente pela ministra Carmen Lúcia, mas hoje, logo no início da sessão plenária, ela anunciou que um habeas corpus em que se pretende discutir novamente o início da execução da pena quando houver uma confirmação em segundo grau da sentença penal condenatória, estaria pautado também para a sessão plenária da quinta-feira. Então, a grande expectativa é de que haja a finalização do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade e, em seguida, o chamamento ou apregoamento desse habeas corpus com a possibilidade dessa discussão. Temos que aguardar qual será a dinâmica do julgamento a ser realizado amanhã no plenário do Supremo. Ok, Karina, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Os embargos de declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva serão julgados na próxima segunda-feira, dia 26, em sessão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. A sessão está prevista para ter início 13h30 da tarde. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator da Operação Lava Jato na Corte, incluiu hoje o processo para julgamento. Estarão julgando o recurso os 3 desembargadores titulares do colegiado. Os embargos de declaração têm rito mais rápido. No julgamento, não há sustentação oral das defesas nem do MPF e o relator
pode ou não se pronunciar, fazendo um breve relato do pedido e um resumo do voto. Na sequência, votam os outros 2 integrantes da turma. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público Federal e abriu processo penal contra 2 ex-diretores da empresa Mineração Rio do Norte, a maior produtora brasileira de bauxita. A mineradora e os ex-diretores são acusados de não tomarem providências para evitar contaminação provocada por postos de combustíveis da empresa no Pará. O crime pode acarretar até 5 anos de prisão. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, acolheu o pedido do Ministério Público Federal e arquivou o inquérito que investigava o atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o Pezão, por crimes contra a administração pública e de lavagem de dinheiro nas eleições de 2010 e 2014. O MPF argumentou que não havia indícios mínimos que justificassem a abertura de ação penal contra o governador. A investigação foi mantida em relação aos demais indiciados. Como esses indiciados não têm foro privilegiado, o inquérito deve seguir para a 13ª Vara Federal do Paraná. E ainda nesta edição, as atividades que atraem olhares e despertam sensações. Aqui em Brasília, milhares de pessoas já visitaram a Vila Cidadã, um evento paralelo do Fórum Mundial da Água. Neste espaço aqui, as pessoas experimentam a sensação de voar de asa delta. O impacto das fake news nas eleições gerais de outubro foi tema de uma sessão hoje no Senado. Representantes do Tribunal Superior Eleitoral participaram da discussão. A sessão aconteceu com representantes da Justiça Eleitoral, do Legislativo, do Ministério Público e da sociedade civil. O primeiro a falar em nome do Tribunal Superior Eleitoral foi o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. O ministro destacou que as fake news estão entre os desafios da Justiça Eleitoral na organização das eleições deste ano. Temos também nos assenhorado de ferramentas e de instrumentos que estão ao nosso alcance, se não para banir esse fantasma das eleições, algo que seria, a meu sentir pessoal, praticamente impossível, senão diminuir ao máximo, pelo menos essas tentativas mais grosseiras de desnaturação da boa informação que deve subsidiar sempre as escolhas políticas conscientes e refletidas por parte do eleitorado. O secretário-geral da presidência do TSE, Carlos Eduardo Frazão, lembrou que o assunto passou a ser debatido com mais frequência depois da eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016. Também ressaltou que as fake news podem atrapalhar uma votação. Qual é, para mim, o grande problema das fake news, né? É que as fake news, eu acho que esse é um tema relevante que o Tribunal Superior Eleitoral está atento, é que você prejudica a qualidade do voto do cidadão. Você prejudica a formação de um voto consciente por parte do eleitorado, por parte dos cidadãos. Já o presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão disse que um dos principais meios de combate às notícias falsas é o jornalismo responsável. Não existe possibilidade num Estado democrático de direito, né? Numa economia de mercado, alguém que faz da disseminação de notícias, do trânsito de notícias e de expressões, seu negócio e um milionário negócio, e não queira por este negócio assumir responsabilidade. Os representantes do Tribunal Superior Eleitoral também lembraram que a Justiça Eleitoral já tem formas de combater a influência das fake news na votação de outubro. E no Brasil, curiosamente, foi quando o Tribunal Superior Eleitoral, ainda na gestão do presidente ministro Gilmar Mendes, criou o Conselho Consultivo de Combate às Fake News, com órgãos de inteligência governamentais e entidades da sociedade civil. Nós já temos, portanto, na legislação eleitoral, um material muito importante para a nossa atuação da Justiça Eleitoral. A lei atual, nessa última reforma política do 6 de outubro do ano passado, já prevê no artigo 39, parágrafo 5º, inciso 4, como crime a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações da internet. Um mundo virtual cheio de atrações que chamam a atenção de adultos e crianças é a Vila Cidadã, um evento paralelo do Fórum Mundial da Água. Todas as atividades estão voltadas para a preservação dos recursos hídricos. O público vibra com o teatro ou com uma viagem de asa delta.
Uma estrutura gigante para uma vila cheia de atrações e gente para todo lado. Logo na entrada, um grupo de crianças sentadas no chão. No palquinho, 2 atores fazem a garotada gritar. A plaquinha diz qual é o tema da peça, os mananciais e a necessidade de preservação. Aqui os visitantes experimentam a sensação de voar de asa delta. O equipamento não levanta muito do chão, não. Aqui na frente, um ventilador para simular o vento. E todos usam óculos virtuais. Mas o que enxergam? Eu vi a natureza, as plantas, os mares. Eu vi a ponte do Rio Niterói. Vi muita coisa bonita, a sensação de fazer curva para a direita, curva para a esquerda. Fui a Cataratas do Iguaçu. Beleza. Para onde se olha, uma fila para experimentar uma atração. Nesta espécie de nave, os adultos e crianças também usam óculos virtuais para fazer uma viagem pela natureza. Simula um sobrevoo sobre os mananciais do Brasil, o que tem uma explicação de como que essa água desses mananciais chegam até as nossas casas. Esta instalação simula uma fábrica de reciclagem de garrafa PET. Aquela que a gente joga no lixo pode ser lavada, triturada, até virar uma nova garrafa. O reciclar é muito importante, né? Não só para hoje, para a gente, mas para o futuro dos filhos, netos da gente e para o meio ambiente. Muita coisa boa, muita dinâmica, a diversificação que a gente pode ter com a água. Então, assim, muito bacana mesmo, muito importante, principalmente para as crianças. E o Judiciário encerrou hoje a participação no 8º Fórum Mundial da Água. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, presidiu o painel de encerramento. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, presidiu o painel de encerramento do segmento judicial de alto nível, que contou com a presença de autoridades nacionais e internacionais. Durante o discurso, a ministra destacou os desafios atuais e futuros do direito da água. Com medidas simples, tais como a não utilização de copos descartáveis, o correto descarte do lixo e economia de água e energia, procuramos dar a nossa contribuição e assim reproduzir internamente o que desejamos em termos de consciência ambiental. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também participou do painel. Lançamos a pedra fundamental do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. Um grande resultado deste 8º Fórum. Nos últimos 3 dias, o Judiciário participou ativamente do maior evento global sobre a água. Palestras e painéis reuniram juízes, ministros, promotores, diplomatas e especialistas na área para debater os desafios e soluções jurídicas para os problemas envolvendo a água e seu uso. A água está nos faltando, o desequilíbrio ecológico é muito grande, o meio ambiente está desequilibrado. Ou tomamos providências ou nós vamos agravar essa crise. E no próximo bloco, exemplo de inclusão. E no Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down, você vai conhecer a história, Alexandre. É daqui a pouco aqui no Jornal da Justiça. A legislação brasileira assegura que qualquer cidadão deve realizar, em condições de igualdade, o exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais. E hoje, no Dia Internacional da Síndrome de Down, um exemplo dos benefícios da dança para a inclusão social. O corredor leva Alexandre ao paraíso. E paraíso, para ele, tem música e movimento. A aula de street dance é o momento da semana mais esperado pelo Xande. Já são 10 anos assim, ao som do cantor favorito, Michael Jackson. Como ele se sente? A família descobriu que Alexandre tinha síndrome de Down logo após o nascimento. O susto durou pouco, os pais preferiram agir. 15 dias de vida, ele estava numa clínica especializada, trabalhando fono, psicomotricidade, fisioterapia, tudo que era inerente a uma criança de 15 dias de vida, né? Que era aquela coisinha pequenininha ali, e nunca parou. Até hoje,
Nós continuamos estimulando, ele vai sempre, tem esses profissionais com ele. Mesmo com as limitações do aluno, Wesley não mudou o método da aula. Todo mundo tem limitação, né? Se você parar para analisar, todo mundo na vida tem uma limitação. Essa é uma limitação dele, para algumas coisas e outras não, depende da criança. Esta especialista em esporte para pessoas com deficiência diz que as atividades físicas trazem para pessoas com Down benefícios que vão muito além do corpo. Eu acho que a atividade física, seja a dança ou seja o esporte, ela vem para acolher. Né? E essa acolhida traz benefícios como, por exemplo, a sociabilização, a inclusão, a melhora da autoestima, a qualidade de vida. Dar acessibilidade e promover a inclusão social da pessoa com deficiência são obrigações do Estado previstas em lei, mas nem todo mundo tem acesso a atividades como essa aqui. Como fazer, então, para garantir esse direito? A gente tem hoje defensoria pública para aquela pessoa que não tem acesso, né, a um advogado, mas ações particulares também podem ser ajuizadas. A gente precisa que o Estado desenvolva essas políticas públicas para que, de fato, a inclusão aconteça. Começou a fazer dança e tudo, que tem música, a música que ele gosta e tal. Você vê no semblante dele a felicidade, ele fica mais alegre, muda, né? Então isso a gente vê que está deixando ele feliz. E tudo que deixa ele feliz, a gente continua fazendo. Lançado em Brasília, o livro Colaboração Premiada, que reúne artigos de vários autores sobre aspectos polêmicos da colaboração. A obra Colaboração Premiada, coordenada pela ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, e pelo advogado Pier Paulo Cruz Bottini, trata do benefício legal que tem sido muito debatido nos últimos anos e se mostrado importante em investigações criminais. Diversas autoridades jurídicas participaram do lançamento e afirmam que este livro é um ganho para a atuação dos diferentes operadores do direito. Hoje é muito utilizado, principalmente no combate à corrupção e no sentido de trazer outras pessoas que cometeram ilícito e, em razão dessa colaboração, pode ajudar no sentido de definir com relação às pessoas envolvidas em atividades consideradas ilícitas. No livro, diversos autores tratam de pontos polêmicos quanto ao uso da colaboração premiada, as necessidades de aprimoramento e melhor regulação do benefício. Esse tema é de suma importância para que o processo penal moderno possa se fazer presente em termos de efetividade da jurisdição penal, mas ao mesmo tempo sem esquecer as garantias constitucionais que são tão caras em qualquer regime democrático. Trata-se de uma das primeiras obras que eu tenho visto abordando esse tema, a partir da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e desse instituto que veio como novidade para o direito brasileiro, que é a colaboração premiada. O resultado das colaborações premiadas tem se mostrado importante para o esclarecimento de fatos e resolução de processos penais, o que responde aos anseios da sociedade por justiça. Por isso, os autores do livro destacam a importância de amplo debate e reflexão sobre limites, alcance e definição do benefício. A legislação, apesar de ter sido aprovada há alguns anos, na prática nós ainda temos poucas colaborações e todas elas ainda com algumas dificuldades, com algumas complexidades, com uma dinâmica muito própria, e é fundamental que a gente possa refletir sobre os problemas para superá-los cada vez mais. Eu acho que o direito penal ele caminha por um novo rumo que já vem se instalando há algum tempo. E o Instituto da Colaboração Premiada é um instituto que veio para ficar, tem demonstrado aí a sua importância para todas as investigações que estão sendo feitas. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, vocês sabiam que hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial? Pois o Ministério Público Federal anunciou nesta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho para combater a discriminação e fortalecer as políticas públicas para a igualdade. Esse grupo vai reunir representantes dos Ministérios Públicos Federal e Estadual. Outra notícia, o MPF fez um parecer condenando a formação de cartel de 18 empresas que prestavam serviço terceirizado no Detran do Rio de Janeiro. O esquema era liderado pelo empresário foragido internacional
Arthur Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, investigado em desdobramentos da Lava Jato. O Ministério Público Federal discorda das conclusões do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e da Procuradoria-Geral Especializada, que opinaram pelo arquivamento do processo. Mas o Ministério Público Federal pede a condenação de todas as empresas. E sabe quanto pode custar para um estrangeiro revalidar diploma de graduação, pós, mestrado e doutorado nas universidades públicas brasileiras? Mais de R$2.000. Mas uma lei publicada hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo isenta os refugiados do pagamento dessa taxa. A medida pode beneficiar muito estrangeiro, viu? Porque, segundo a Agência da ONU para Refugiados, mais de 10.000 pessoas vivem no Brasil nessa condição, e a maioria no estado de São Paulo. É isso. Outras notícias no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. O Jornal da Justiça está terminando agora, mas antes de encerrar, nós queremos convidar você para mandar seus vídeos de todo o Brasil. É isso mesmo. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. Nosso WhatsApp é 61-99260-6116. E o e-mail jornaldajustica@stf.jus.br. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.